Deixa eu botar aqui o relógio. Aleluia! Deus é bom, amém! Você está animado essa noite? Meu Deus do céu, eu só ouvi a Amanda. E olha que ela estava lá em cima. Você está animado nessa noite? Aleluia! Querido, eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. E eu quero que você gere expectativa, porque Deus vai superar a sua expectativa. Porque antes dessa palavra, falar para vocês, né, todo mundo fala isso, ela falou para mim. Amém? Nós estamos com um tema nesse trimestre, quem sabe? Não, vocês duas não podem falar, era para eles. Fogo, pá. Eu, escritor, amém? Eu acredito que se você não sabe, Deus tem uma grande história para mim e para você. Não, tá bom, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Deus abençoe os nossos diáconos, amém? Ô, glória! Deus tem uma grande história para mim e para você, amém, querido? E deixa eu te falar uma coisa, quem vai escrever essa história é você. Você tem duas opções. Olha como Deus é bom. Deus dá o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, isso é muito bom. Você tem a opção de escrever a história junto com Ele. É uma história de sucesso, uma história que você vai conseguir, é uma história que você vai avançar. Ou você tem a opção de você não escrever essa história junto com Ele. E, infelizmente, vai te levar à ruína. Mas eu quero te focar nessa noite. Você ouviu o ministro Alan no último culto do Fried. Saiu errado? Falei, Alan, amém? Você ouviu a ministração do Alan, tenho certeza. Se você ainda não ouviu, eu quero te incentivar a você ir lá no canal do YouTube da nossa igreja e ver essa ministração, porque foi poderoso, querido. Foi semente lançada aqui através dele. Eu não estava cá, mas eu vi o vídeo, já absorvi, falei, obrigado, Senhor. E eu tenho certeza que o que você ouviu, você saiu daqui abençoado, amém? E o Alan, ele trouxe uma ministração falando para deixar os pesos para trás, né? E foi muito forte, eu fui muito impactado pelaquilo, que às vezes nós que somos imigrantes, temos essa questão de, porque lá no Brasil era assim. Lá no Brasil era assim. Não, querido, hoje você está aqui numa nova terra, numa nova... Eu só não estou me ouvindo. Amém? Só não estou me ouvindo. Eu acho que vou ter que pregar aqui em cima. Falar aqui em cima. Não estou me ouvindo. Amém. Aleluia. Amém. Vocês estão me ouvindo, amém? E nós que somos imigrantes temos essa questão. Lá no Brasil, esquece. Brasil é bênção, amém? Mas você está aqui numa nova terra, vai frutificar nessa terra. E eu gostaria, hoje eu vou ministrar sobre tomar um posicionamento, decisão. Então, assim, é o que eu vou ministrar hoje. Gostaria que você abrisse comigo em Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, 1. Tá bom, a gente vai... Não precisa nem de microfone, mas... Amém? Todos acharam? Realmente dá uma saudade do papel mesmo. Agora eu lembrei. Agora eu entendo porque o ministro fala isso. Portanto, convém nos atentar. Diga comigo, atentar. Não, foi fraco. Atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não desviemos dela. Querido, o escritor de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele já está falando que nós estamos ouvindo a verdade, amém? Você tem ouvido verdades? Como que você ouve verdade? Através do seu devocional, através dos nossos cultos do Fried, através dos nossos cultos da nossa igreja. Então, se você não vem, já te incentivo a vir. E eu quero te falar que não é só ouvir, mas é ouvir com diligência. Wallace, o que significa diligência? Fui eu buscar também o que significa diligência.
E é bom, toda vez que você for ler a Bíblia, busque a palavra que você não sabe, ok? Essa palavra diligência significa mais que abundantemente. No grego, ela fala assim, fui lá no grego buscar. Ela significa mais no grau maior. É literalmente isso que está significando. Diligência significa mais no grau maior. Então, voltando ao versículo, portanto, convém-nos atentar com muito grau maior, ou seja, com mais ênfase, ou seja, ouvir mais o que Deus tem falando para você. Porque nós temos ao nosso redor, ou melhor, ao nosso derredor, vozes que fazem nos atrapalhar. Sabe, tem aquelas vozes, eu vou te fazer um pequeno teatro aqui, eu não falei com eles, mas eu gostaria de chamar, ele seria o Alan, mas ele está segurando Alan, Laís e Thales. Vem cá, anda cá. Você vai andar cá, você vai entender o que é essas vozes. Laís vai representar Deus. Vocês dois vão ser as vozes, outras vozes, né? Amém? Anda pra cá, Laís fica aí. Deus é ali. Você vai ficar aqui no meu ouvido. Outro fornecedor, né? Quando as pessoas falam aí, você fala alguma coisa e você, Laís, que vai representar Deus, vai falar algo para mim. Eu tenho que fazer essa questão, amém? Todos vão entendendo? Se não entender, me fala que a gente faz de novo aqui. Entendeu, Thales? Fala algo. Fala isso. Vai falar alguma coisa alta. E você vai falar alguma coisa para eu fazer, alguma coisa. Pode falar no meu ouvido. Vai falando, vai falando. Você é fraco? Isso. Você é fraco. Você não consegue, você não vai conseguir. Você veio aqui à toa, você não consegue, você não vai conseguir. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, tá? As palmas, obrigado. Eu não sei se você percebeu o que Laís falou. Chutou aí, né? Mas você pegou 20 e foi. Mas é isso aí. Essa é a questão que eu quero te falar para você. O Thales e o Alan estavam representando as vozes que são do outro mundo. Ou seja, outro mundo não, vou botar assim. Vozes ao contrário, vozes contrárias. Que ficam, você é fraco, você não pode, você não vai conseguir. Enquanto a Laís, que representava a Deus, falava, vinde a mim. Ou seja, é assim que você precisa ser. Você tem que parar de ouvir essas vozes e ouvir o que Deus tem falado para mim e para você. Amém? Todos entenderam? Aleluia. Aleluia. Abra comigo, por favor, em Provérbios 4, 20. Provérbios 4, 20. Só um minutinho. Que não... Deus é bom. Faltou Liz falar o tempo todo. Cadê o Provérbios 4, 20. Na minha versão diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Eu só vou ler essa parte. O atentar significa prestar atenção. Ou seja, preste atenção no que Deus tem falado para mim e para você. Não ouça vozes ao contrário. Tenha um posicionamento. Epa, eu não posso ficar ouvindo o que o inimigo da nossa alma está querendo fazer comigo. Eu tenho que ouvir o que Deus tem falado. Às vezes você vem para cá e fala assim, meu Deus, eu estou aqui desempregado. Eu estou assim. Não ouça essas vozes. Não ouça. Mas você não sabe o que eu estou passando. Mas olha, eu vou te falar. Ouça o que Deus tem para você.
Enquanto o inimigo fala, se você não vai conseguir, Deus está para você, você vai conseguir, você é o cara, você é a cara. Mas você está ouvindo, não, mas é difícil esse emprego, é difícil eu passar isso na escola, é difícil passar isso nessa faculdade. Ou seja, é mais fácil a gente ouvir as vozes que estão falando que não pode, do que ouvir o que pode. É nosso ser humano isso, mas nós temos hoje, graças a Jesus, o Espírito Santo dentro de nós. Por isso, ouça o que o Espírito tem falado para mim e para você, querido. Amém? Eu quero te falar um exemplo. Vocês hoje entraram aqui e viram essas lâmpadas. Alguns viram a lâmpada acesa, outras viram a luz apagada. E talvez o mundo está falando para você, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu vou te dar um exemplo para você prestar atenção, não nessas vozes. Vamos imaginar que a lâmpada agora seja essas vozes. Você chegou aqui, sentou, não viu se estava apagada, se estava queimada, se a luz estava amarela, se estava com verde, azul, você nem reparou nisso. Por quê? Você sabe que aquela ali é um objeto, é uma função dela está sendo exercida. Amém? E às vezes, ou melhor, quase sempre, nós temos que fazer isso com essas vozes. Vou te dar um outro exemplo. Vamos imaginar que entrou aqui, a mulherada aqui ia ficar nervosa agora, entrar uma formiga ou uma barata. Ia entrar, ia ser aquela coisa, ai meu Deus, entrou uma barata. Parece que você perdeu o culto, né? A mulher é mais isso. Parece, ai, acabou o culto para mim, entrou uma barata. Você se desliga naquilo, o seu foco era Cristo, ou melhor, o foco era quem estava ministrando, você está focando na barata que entrou. É só uma barata, é só uma formiga. O que eu quero te dizer, o Smith, o William, isso aí, eu treinei o nome dele, mas não saiu. Não saiu. Ele fala que quando ele estava a dormir, uma certa noite, ele acordou ao pé da cama e viu o diabo no pé da cama dele. Ele olhou e falou, é só o diabo. Como assim, Wallace? É porque ele entende o que dentro dele, a autoridade que Deus já deu, o diabo não é nada. O que eu quero te dizer, a circunstância que você está a passar não é nada, porque o que Deus tem para mim e para você é muito maior. É muito maior. Então você se posicione como vencedor. Sabe? Eu sou um vencedor. Sabe, não é pecado você falar assim, eu sou o cara. Não estou falando para você falar com o ego, mas fala assim, não, alguém morreu por mim. Mulher, um homem morreu por você. Homem, um homem morreu por você. Então, querido, você hoje tem dentro de você o próprio Espírito Santo. Você tem literalmente o rei na barriga. Aleluia, Deus é bom. Eu quero te dar uns exemplos. Alguns exemplos vou falar que aconteceu comigo na minha vida, onde eu tomei posição, onde eu parei de ouvir as vozes, eu tomei um posicionamento, falei, não, tem que me posicionar. Quando eu estudava, né, quando eu era adolescente, alguns dias atrás, eu não entendi por que eu ri, gente. Realmente, algum tempo atrás, alguns dias atrás, graças a Deus no coração, sou adolescente. Deus é bom. E quando eu estava lá na escola, numa boa, e tinha uma certa... Eu cresci num lar cristão, graças a Deus, mas minha mãe era da igreja do Coque. Era aquela mulher que você... Ore a Deus pela igreja do Coque. Amém, queridos? Amém. Mas eu cresci numa igreja assim, que não podia isso, não podia aquilo. E eu, por ser jovem, por ser adolescente, eu fui assim, não pode. Mas na escola, eu queria fazer tudo que não podia. E, graças ao Senhor, eu conheci a verdade. Deus é muito bom por isso. E tinha uma certa menina, que era da minha igreja. Ai, Senhor, ainda bem que Deus não leva esse tempo de ignorância.
Essa certa menina, ela era conhecida como na escola como Dani Caverna. Caverna, é Dani Caverna. Não me pergunte por quê. Melhor, me pergunte depois, eu não posso falar isso ao vivo. Dani Caverna. Era conhecido como Dani Caverna, Dani Caverna. E eu quietinho no meu canto. Eu fingia que eu nem conhecia. Passava assim. Falei, meu Deus, se essa menina falar que eu sou da igreja dela, por que o pessoal vai falar, meu Deus? Pensando nisso. E Dani Caverna vinha, todo mundo, Dani Caverna, Dani Caverna. O nome dela era Daniele, então não chama de Dani Caverna. Coitada. Mas amém, dela é bênção. Mas ela é conhecida até hoje como Dani Caverna. O apelido dela ficou mesmo, ficou, agora todo mundo conhece. Do bairro, hein? Aleluia, vamos lá. E Dani Caverna, melhor, Daniele vinha, desculpa. Pequei. E a Daniele vinha, o pessoal, olha só a Dani Caverna, olha a Dani Caverna. E eu lá, quietinho. E o pessoal, ela me viu no corredor, ela ia estudar na mesma sala do que eu. Ela não estava estudando na mesma sala do que eu, mas mudaram, a coordenação mudou. Vou botar junto, turma tal. Aí eu fui ver o nome de quem ia entrar na minha turma. Porque eu era muito seletivo. Falei assim, eu acho que a menina chamada Caverna vai ficar na minha sala. Eu já suando, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu era cristão. Da igreja dela, amém? Eu falava de Jesus, mas não queria que soubesse que era da igreja, porque eu tinha não fui ensinado corretamente, amém? E quando ela passou, ela me viu. Oi, Wallace! Paz do Senhor! Eu olhei, e saí assim, e fui. Os meus amigos, começou a encarnação, e falou assim, Wallace, de onde você conhece a irmã Daniele? Fala assim. Eu falei, olha, não sei, eu conheci ela por aí. Não falei. Só que eu fui para casa, aquilo mal, coração muito mal, mas fui para casa. Foi numa sexta-feira. E chegou no domingo, o culto, e, enfim, né? Falava com ela na igreja, falava com ela. Mas eu acho que ela gostava de mim. Cadê minha esposa? Já foi. Eu acho que ela gostava de mim. Por isso, graças a Deus, não casei com a Dani Caverna, mas casei com a esposa poderosa. Deus é muito bom. Aleluia. E ela não falava nada. Na igreja a gente falava, mas na escola não se cumprimentava. Só que foi um culto tão poderoso, e o pastor literalmente falou sobre posicionamento, mas não com essas palavras, posicionamento. Eu falei, cara, eu tenho 14 anos, eu tenho que tomar uma posição. Isso não pode. Que isso? Eu sou cristão. Se Jesus voltar, eu fico. Eu falei, meu Deus, né? Ainda falava, meu Deus. E chegando lá, falei, não, amanhã se alguém me perguntar, eu vou falar. Eu conheço o Dani porque era da minha igreja. E fui. E chegando lá, queridos, batata. Foi. Pessoal, Wallace, de onde você conhece a Dani? Enfim. Aí eu falei assim, ela é da minha igreja. Porque eu sou cristão. Falei, olha, se vocês não quiserem ser meus amigos, porque eu sou dessa igreja assim, dessa igreja tal, não tem problema, mas olha, eu continuo gostando de vocês. O que significa o que passou? O que passou é que eu tive um posicionamento. Eu falei, eu sou cristão, eu não quero saber se vão ter amizades, porque não vou ter amizade porque eu sou cristão, porque eu era assim uma pessoa que tinha que ter amizades. Então, assim, eu era muito, assim, graças a Deus, conheci a verdade. Então, eu entendi, falei, não, eu sou cristão, se quiser ser meu amigo, amém. Se não quiser ser meu amigo, vou orar por você. E passou, tomei um posicionamento. Ou seja, aquelas vozes que estavam sendo representadas pelos meus amigos, no automático, eu parei de ouvir e ouvi o que Deus tem para mim. E um outro exemplo, eu gosto de falar da minha vida, né? O que aconteceu comigo. Um outro exemplo que aconteceu comigo foi a segunda-feira. Todo mundo conhece como a segunda-feira, que a segunda-feira é preguiça, que ninguém gosta de segunda-feira, que segunda-feira não deveria existir, porque Deus bota foi assim que foi falar, Deus tinha que botar 3 dias para descanso e 4 dias para trabalho, e papapá. E eu cheguei numa empresa e
estava trabalhando nessa empresa e parecia um velório, não vou mentir. Ninguém falava um ai. E eu sempre trabalhei em contabilidade, né? Então chegava lá, pá, todo mundo quietinho, nem um bom dia era. E aquilo, quem me conhece de perto, mudo, eu não consigo ficar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Foi um mês nessa empresa assim. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, vou tomar uma atitude. Vou tomar uma atitude. Querido, segunda-feira, cheguei, mas dando bom dia a todo mundo. Dei bom dia ao porteiro, ao bom dia ao assessorista do prédio, que no Brasil tem do assessorista. Eu acho que só não dei bom dia para um cachorro, porque não passou na minha frente. Porque eu fui saindo dando bom dia a todo mundo. Bom dia, como é que você está? Como é que foi seu final de semana? Sabe, aquela pessoa bem animada de manhã? Eu tenho certeza que você não ia gostar de trabalhar comigo nesse sentido. Porque eu não gostava de ver a pessoa triste, cansado. Meu final de semana foi ruim. Eu falei, não, seu final de semana foi maravilhoso. Meu posicionamento era esse. Eu falei assim, eu quero o que eu tenho de melhor, eu quero que a pessoa também tenha isso de melhor. E um certo dia, eu estava com muita dor de cabeça, então, quando a gente está com dor de cabeça, a gente se recolhe. É normal. O nosso corpo, né? Então, eu estava com muita dor de cabeça e eu cheguei e nem dei bom dia a ninguém. Eu dava bom dia a todo mundo, tá? De segunda a sexta, tá? Não era só segunda-feira, não. Para não falar que eu sou mal educado. E quando chegou, foi numa quarta-feira, mais ou menos, eu estava com muita dor de cabeça, entrei no elevador. Menina, se você está bem? Eu falei, tô, por quê? Você não deu bom dia? Eu falei, não, que eu estou de dor de cabeça. Ela falou, Wallace, o seu bom dia transforma o meu dia. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que um bom dia podia fazer isso tudo. Ela falou, o seu bom dia, você chega aqui com uma alegria na segunda-feira, que a minha semana é uma semana de bênção. Começou a falar bênção, eu falei, nem era cristão, eu falei, amém, Senhor. Ou seja, a minha atitude foi, eu não vou ser igual aos meus colegas de trabalho. E graças ao Senhor Jesus, com essa atitude, Deus abençoou tanto a minha empresa, mas tanto a minha empresa, que hoje eu tenho amigos até hoje que falam comigo, Wallace, sinto saudade do seu bom dia, Niterói. Era assim, tem bem Rio de Janeiro. Bem Niterói. E o último exemplo que eu gostaria de falar também foi no trabalho. Esse exemplo eu gosto muito de dar a ele. Quando eu tomei uma posição, eu trabalhava num setor, isso já foi numa outra empresa, trabalhava no setor de fiscalidade, né? Aqui fala fiscalidade, no setor fiscal, e tinha um setor de contabilidade. E o que acontece? Chega uma pessoa nova, e quando chega uma pessoa nova na empresa, fica aquele burburinho. Os mais antigos se juntam, ou é para levantar aquela pessoa, ou para afundar a pessoa. É assim em todas as empresas do mundo. E aí os mais antigos se juntavam. Aí chegaram para mim, Wallace, entrou uma pessoa nova, um rapaz novo lá na contabilidade. Eu falei, tá. Não, mas ele é muito grosso, não fala com ele, não. E era aquele grupinho. Eu falei assim, gente, estão me colocando em grupo que eu nem sabia. Mas eu nunca tinha contato com ele, porque era de outro setor. E o que passou? Quando chegou um certo dia, ocorreu uma situação que nós tínhamos que resolver, tanto fiscal como a contabilidade. E eu fui até ele. E quando cheguei até ele, eu falei, meu Deus, cara vai vir de mau humor comigo. Ele chegou assim, bom dia, fulano e tal. Ele, bom dia. Bem reto. Eu falei, olha, temos que resolver isso aqui. Ele, não vou resolver isso não, não sei o que. Eu falei assim, calma, vamos resolver junto. E nisso vamos resolver junto, sentamos, aí o Espírito Santo falou assim, convida ele para almoçar. Eu falei, convidar o cara para almoçar, eu nem conheço. Convida ele para almoçar. Eu falei, olha, vamos almoçar junto. Não, eu trouxe comida. Não, eu pago o seu almoço. Querido, fomos. Almoçamos. Ele era desviado. Quando eu falei com ele que era cristão, ele ficou tão desnorteado, e a gente começou a conversar. Ele falou, Wallace, ninguém da empresa fez isso aqui comigo.
Aí eu pude entender. Aí Deus falou no meu coração, né? Tá vendo o seu posicionamento de crente? Eu falei, Senhor, eu entendi. O que eu quero dizer nessa noite para você, tome posição daquilo que Deus te falou. Ouça o que Deus tem para você. Se posicione. Não ouça as vozes alheias, dizendo, você não vai conseguir. Olha, você vai conseguir. Cheguei cá em Portugal, ainda não estou trabalhando na minha área, mas eu sei que um dia eu vou trabalhar na minha área, porque Deus já falou. Então, assim, eu fico com aquilo que Deus falou para mim. Não ouça as vozes alheias, ouça o que Deus tem para mim e para você. Então, eu quero te dizer nessa noite, nós somos jovens fortes. Só a Amanda e a Laís que acredita nisso. Nós somos jovens fortes. Isso, nós somos jovens fortes, querido. Ninguém vai nos parar. Ninguém. Ninguém vai parar você, Josué. Ninguém vai parar você, Thales. Ninguém vai te parar, porque em Cristo você é mais que vencedor. Não ouçam, não ouçam. Eu vou repetir para vocês o que Deus falou para mim. Não ouçam as vozes alheias. Tome posição naquilo de quem você é, de quem você foi chamado. Você é filho, você nasceu para herdar, você nasceu para andar e comer o melhor dessa terra. Aonde você chegar, todo o ambiente ao seu redor tem que ser transformado. Não é que vai ser, não. Ele tem que ser. Porque onde há trevas, ele vai sair. Porque em nome de Jesus, porque você tem o maior que habita em você. Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Música. Aleluia.